A atmosfera. Muito bem, boa noite aos que estão chegando aqui, muito boa noite. 21 de junho, é dia de Machado, mas veja, também nasceu Luiz Gama nesse dia, não sei se sabem, né? Luiz Gama nasceu em 1830, exatamente no dia 21 de junho, em Salvador. Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Não é preciso lembrar. Também nasceu Sartre no dia 21 de junho. 21 de junho é um dia de grandes nascimentos, né? Mas eu queria hoje falar de Machado de Assis. Eu acho que é importante. Machado de Assis é um escritor extraordinário. Eu tenho uma relação profundamente empática com Machado de Assis, de aprendizado de Brasil, de aprendizado. Eu diria que Machado é um grande monumento de aprendizados. Eu vou usar o plural, por favor. Eu vou usar no plural. Machado é aprendizados. Aprendemos muito com Machado de Assis. Há quem diga, a maioria dos comentadores, que Machado é o maior escritor brasileiro. Eu também acho, né? Olha, não tem propriamente... sempre se reclamam das biografias de Machado. Eu li uma, estou com aqui na minha mesa, que é de Daniel Pisa, já falecido, né? Machado de Assis, um gênio brasileiro. Está aqui na minha mesa, Machado de Assis, um gênio brasileiro, não é? É talvez a biografia mais completa que se tem. É a única que eu li, na verdade, né? Eu não conheço muito as biografias de Machado. Eu conheço informações biográficas sobre ele, geralmente notas sobre Machado. Biografia mesmo foi a do Daniel Pisa, que eu li, né? Ele foi jornalista, tradutor, né? Faleceu muito jovem, né, Daniel Pisa. E assim, um trabalho muito interessante, né? Porque se sabe pouco da infância de Machado. Ele fazia questão de informar muito pouco, você sabe muito pouco da infância. Tem momentos da vida dele que assim, sabe que ele se retirou, mas não sabe o que ele fez, que é o caso, por exemplo, 2 anos antes de escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai para a Serra de Petrópolis, enfermado, doente e tal, fica lá, não sabe o que ele fez, volta, né? E quando ele volta extremamente produtivo. Então assim, eu tenho com Machado essa relação de não saber tanto da vida dele, ou tudo da vida dele, mas me interessar demais. Então eu não tenho dúvida, a partir de leituras pessoais e também de comentadores, não só que Machado é o maior escritor brasileiro, mas ele é o maior escritor brasileiro porque com ele nós aprendemos muito. Machado é um poço de aprendizados. Olha, vou dar algumas ideias de aprendizado que para mim foi fundamental, não ao ler Machado de Assis. Todos nós aqui devemos saber que Machado ele era, digamos assim, múltiplo, né? Machado foi escritor de romance, Machado foi escritor de contos, e onde eu acho que ele foi um dos melhores do Brasil. Machado foi escritor de contos. Machado fez peça de teatro, foi crítico de teatro. Machado foi crítico literário, Machado foi poeta, né? Machado foi empreendedor, entre aspas, né? Já que é a palavra da moda. Machado foi o criador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente de honra. Então assim, Machado sem dúvida nenhuma, um imenso intelectual, né? O professor João César de Castro Rocha, que tem um livro sobre Machado, ele escreveu em 2013, ele disse que Machado não foi um gênio, Machado se fez um gênio. Eu acho interessante essa ideia do professor João César, né? Ele não era um gênio, ele se fez um gênio. Significa dizer, Machado foi se construindo na vida, né? Negro, filho de ex-escravizados, de família muito pobre e agregado, cresceu na vida na condição de agregado. Então assim, a biografia de Machado nos informa coisas extraordinárias. Agora veja bem,
Hoje nós sabemos temas que em Machado muitas vezes não foi trabalhado, como por exemplo esse debate sobre a temática negra em Machado, né? Olha, o livro do Eduardo de Assis Valente, publicado pela editora Malê, Machado de Assis Afrodescendente, é um outro canal, um canal novo, né? Em termos de leitura. Por exemplo, esse debate da negritude Machado, a identidade negra, agora, que talvez não era um tema prioritário dele. Agora, o tema da escravidão está nele, né? Machado não é um autor do nosso tempo, literalmente, né? Então, inclusive, falar dessas coisas, tipo, palavra como negritude, identidade negra, não faz parte da obra dele. Agora, ele tem uma temática negra na obra dele, né? Há uma temática negra, não pode ser invisibilizada, não pode ser esquecida. Ele, inclusive, era negro, não há dúvida alguma disso, né? Mesmo se ele falasse ou não, porque essa condição é uma condição de nascimento, de herança, etc. e tal, né? Eu acho que... Mas é importante saber... o tema da escravidão está presente nele, o tema do negro está presente na obra dele, não é? Em contos, em romances, mesmo quando não há o protagonismo. Porque Machado ele tem uma leitura que eu até diria que está muito vinculado à própria ideia de como nós entendemos as classes dominantes. Um dos temas que mais me interessa em Machado de Assis é o tema das classes dominantes. Depois eu vou falar disso no final, que é um tema que me interessa muito. Mas assim... Machado ele é um escritor extraordinário, independente de... Veja, tudo isso que eu citei dele aqui, tudo isso que eu citei, Machado crítico, Machado poeta, Machado dramaturgo, Machado crítico de teatro, Machado escritor de romance, Machado escritor de contos. Tudo isso, o que é genial nisso? Não é ele ter escrito tudo isso, não é? Mas como ele escreveu tudo isso, né? Aí eu concordo com o professor João César de Castro Rocha, é o como ele escreveu, né? A genialidade de Machado não foi natural, não foi automática, ela foi construída, diz João César. Machado não nasceu gênio, ele se fez gênio, diz o professor João César, que tem um livro, né, muito bom sobre ele, da editora Civilização Brasileira, Machado de Assis. Eu recomendo. Agora, veja, Machado foi extraordinário em termos do que escreveu muito, enquanto temas, que é uma das coisas que mais me fascina Machado, enquanto temas. Vamos lá. Machado ele vai de temas de ordem psicológicos a temas de ordem social e filosófica. Digamos, Machado foi tão bom na construção psicológica de seus personagens, como ele foi tão bom na construção social de seus personagens. Aqui eu estou me recorrendo a um ensaio primoroso de Antônio Cândido de Melo e Souza, que está no livro chamado Vários Escritos, né, de Antônio Cândido, chamado O Esquema de Machado de Assis. Recomendo demais a quem tem interesse aqui. O Esquema de Machado de Assis, Antônio Cândido. Antônio Cândido vai dizer que Machado foi tão bom na construção psicológica de personagem, como ele foi bom na construção social desse personagem. Significa dizer, a vida exterior desses personagens e, ao mesmo tempo, a vida, entre aspas, interior desses personagens. Machado, ele tanto trabalha com temas existenciais, como Machado trabalha com temas políticos muito interessantes. Vamos lá. Temas existenciais. Machado tem uma reflexão sobre a morte que é muito interessante. Eu até diria que o tema da morte é um tema que está presente tanto na juventude como na maturidade de Machado de Assis, né? Machado é um pensador em que o tema da morte está presente na obra dele. Mas o tema, por exemplo, da possibilidade ou não da felicidade humana, por exemplo, eu não tenho dúvida que Machado não acreditava em felicidade humana, não é? Alguns rebentos de felicidade, tudo bem, mas felicidade humana não. Por exemplo, Machado era uma pessoa que não acreditava numa espécie de bondade natural humana no sentido russoniano, por exemplo, entendeu? E seus personagens, de um modo geral, eles não são mal por natureza, né? Mas de um modo geral, a maldade de Machado está muito vinculada à forma como nós nos organizamos socialmente. Porra, eu acho isso uma sacada
fora de série, né? Assim, então o Machado ele tinha uma dimensão existencial, né? Como diz Antônio Cândido, que passa muito pelo debate da construção psicológica de seus personagens. Antônio Cândido, ele quando ele escreve esse ensaio, ele está nos Estados Unidos, é um ensaio que ele escreve nos Estados Unidos para uma conferência, mas ele conhecia, por exemplo, uma das grandes intérpretes de Machado ali por volta dos anos 40, que era Lúcia Miguel Pereira. Lúcia Miguel Pereira talvez seja a que mais se interesse por essa temática psicológica de Machado de Assis. Lúcia Miguel Pereira. Ela tem uma espécie de esboço de biografia de Machado, né? E ela trabalha um pouco essa coisa da condição de pobreza dele, não é? O quanto ele lutou para sobreviver nesse mundo, a condição de agregado. Então, nesse sentido, eu diria que Machado ele traz essa bagagem, né, psicológica que é fundamental. Obviamente que ele tinha isso. Eu vou usar uma palavra que é uma palavra muito da metafísica, mas é uma palavra que se tornou comum, né, na filosofia, que é a palavra alma. Machado ele tinha essa coisa. A alma humana, ela é complexa. É isso que eu acho legal em Machado, né? Eu usei a palavra alma, mas se você disser, Romero, eu vou usar a palavra vida interior, tudo bem. Eu não vou aqui discutir sobre isso, não. Então, tanto vida interior como alma. Essa ideia de vida interior, para Machado, é muito complexa. Então, não é simples, tá certo? Não é simples. Então, para Machado, e isso aparece tanto nos romances da juventude, como nos romances da maturidade, né? Eu estou considerando aqui a maturidade de Machado de Assis exatamente o ano posterior a quando ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá certo? Pós 1881. É um consenso na crítica em geral. Lúcia Miguel Pereira, Astrogildo Pereira, Roberto Schwartz, Antônio Cândido, o próprio João César de Castro Rocha, Alfredo Bose, pelo menos os principais críticos que eu li concordam com isso, que há duas grandes fases em Machado, né? Mesmo nas duas fases de Machado, esse cuidado com a vida interior, no seguinte sentido, o que o ser humano pensa é muito complexo, o que o ser humano pensa de si mesmo é muito complexo. Então Machado ele tem esse cuidado. Agora, eu diria que ele é tão bom nesse cuidado da alma humana, como também ele é muito bom na construção social de seus personagens. Machado ele é um exímio construtor de personagens que são altamente representativos, inclusive de uma ideia de país, tal, né? Por exemplo, eu não vejo, claro que eu não conheço toda a literatura brasileira, mas da literatura brasileira que eu li, ninguém melhor do que Machado construiu um imaginário do que é a classe dominante brasileira. Eu vou repetir, porque isso eu aprendi, eu vou dizer com quem eu aprendi isso, porque não foi sozinho, não, foi lendo um crítico muito importante desse país, né? Machado de Assis, ele se não o melhor, um dos melhores construtores da imagem das classes dominantes brasileiras, dos ricos, dos senhores de escravo, senhores de engenho, essa burguesia emergente, essa classe de burgueses emergente, esses senhores de escravo. Eu vou usar uma palavra mais resumida: os proprietários. Os proprietários. Para mim, Machado tem a melhor imagem dele. Quem melhor me ajudou a entender isso? Foi este aqui. Para mim, a minha mais importante referência na leitura de Machado. Chama-se Roberto Schwartz, nesse livro aqui, né? Um mestre na periferia do capitalismo, Machado de Assis. Editora 34. Esse livro sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes livros escritos sobre Machado. Eu vou dizer um dos, porque na verdade tem outras grandes obras. Alfredo Bose tem um trabalho excelente sobre Machado de Assis, O Enigma do Olhar. João César de Castro Rocha tem um livro sobre Machado muito bom. Então, assim, nós temos bons livros sobre Machado. Machado é o nosso crítico, sem dúvida nenhuma, bem comentado. Agora, para mim, Robert Schwartz está acima da média. Essa é a minha leitura. Ele se dedicou durante muito tempo. Eu diria que Robert Schwartz tem 2 livros e um longo ensaio sobre Machado, que para mim é o fundamental.
ele tem 2 livros e um ensaio longo, né? Vamos lá. O primeiro livro chama-se Ao Vencedor as Batatas, em que ele estuda a transição de José de Alencar para Machado. É nesse livro, intitulado Ao Vencedor as Batatas, que está o ensaio que abre o livro, chamado As Ideias Fora do Lugar, que é total inspiração em Machado. Muito criticado esse texto, tal. Eu, pessoalmente, li algumas críticas, até Fernando Henrique Cardoso fez uma crítica a esse texto, mas eu ainda estou com Roberto Schwartz, né? Eu acredito que a categoria Histórias, Ideias Fora do Lugar ainda explica muito esse país. Não explica todo o país, não é uma panaceia para explicar todo o Brasil, mas explica um momento fundamental do Brasil, principalmente do século XIX, né? As Ideias Fora do Lugar. Está na abertura do livro, Ao Vencedor as Batatas, inicialmente publicado pela editora Duas Cidades, depois reeditado pela editora 34. Esse livro de Roberto Schwartz, para mim, foi a minha porta de entrada, porque eu lia Machado sozinho, assim. Eu lia os contos, lia romance, achava que entendia e tal. Roberto Schwartz arrumou minha cabeça. Eu devo a Roberto Schwartz arrumar minha cabeça, tipo assim, preste atenção no narrador de Machado. Isso é Roberto Schwartz. Preste atenção no enredo de Machado. Preste atenção na construção dos personagens de Machado. Preste atenção no lugar social do personagem de Machado. Preste atenção nas sutilezas de Machado. Tudo isso eu anotei de Roberto Schwartz. Tudo isso eu anotei de Roberto Schwartz, né? Então, assim, Machado de Assis é um autor que precisa ser lido atentamente, né? Agora, Roberto Schwartz acrescenta uma coisa. Nessa passagem de José de Alencar para Machado, se consolida uma noção de realismo na literatura brasileira, que faz com que a relação entre a vida interior do personagem e a vida exterior, elas estejam conectadas. Essa é a grande vantagem de Machado de Assis. Machado não separa a vida interior do personagem, não é, dessa condição social, não é? Significa dizer, Machado ele tem uma capacidade extraordinária de articular os dramas existenciais de seus personagens com a brutal condição social desse país. Vou dar um exemplo aqui que eu acho extraordinário, né? Machado ele tem uma capacidade extraordinária de narrar o que é ser pobre desse país. Eu não sei se vocês repararam isso. O que é ser pobre nesse país? Pobre logo suscetível. Repito, pobre logo suscetível. Machado ele tem uma capacidade extraordinária de narrar essa condição de ser pobre. Vários romances dele aparecem, né? A condição de ser pobre, a condição de ser pobre e escravo, a condição de ser pobre e homem livre. Essa condição de dependente, essa condição do favor, de depender do favor. Machado é o melhor escritor, juntamente com José de Alencar, que também trabalha muito com isso, trabalhar essa condição do favor. Vou dar um exemplo para ser mais concreto a partir os primeiros romances de Machado, Yaya Garcia, Helena, Senhora, A Mão e a Luva, são livros em que geralmente a personagem feminina em destaque, ela vem das camadas baixas, ela é pobre, e ela precisa sempre de alguém, de uma senhora rica, de um cara rico, como Yaya Garcia, por exemplo, que dependia da mãe de Luiz Garcia e do próprio Luiz Garcia. Então, o drama de ter que estar com alguém por dinheiro para sobreviver. Cara, ninguém melhor do que Machado escreveu isso, minha gente. Ninguém melhor do que Machado. Eu acho, pode ser que tenha, mas eu antes de Machado, não sei. Depois tem, eu gosto muito de Lima Barreto, por exemplo. Mas Lima está depois de Machado. Machado morreu em 1908, né? Então veja, Machado de Assis, ele tem essa... Para mim foi Roberto Schwartz que me ajudou muito a entender isso. Ó. Focaliza em como Machado trabalha a noção do pobre. Há uma personagem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma personagem en passant. Pouca coisa sobre ela se sabe, mas ela aparece no romance. Que é uma mocinha jovem chamada Eugênia. Lembram de Eugênia? Quem leu o romance Memórias Póstumas deve lembrar, né? Eugênia, a flor da moita, Eugênia, aquela que era coxa, bonita,
se bonita porque coxa, se coxa porque bonita, né? A maneira como Braz olha para ela, a maneira como Braz rejeita ela e a maneira como ela percebe a rejeição. Isso em 3 páginas, meu gente. 3, 4 páginas. Cara, isso é foda. Olha, tem coisa de Machado que dói na alma. Eu vou ser muito sincero com você. Dói na alma, assim. Cara, sabe aquele sentimento de impotência perante a classe de proprietário? Porque, pô, não há nada mais cruel nesse país do que o proprietário, né, minha gente? Não há nada mais cruel nesse país do que o proprietário. Então, Machado, eu vou arriscar uma hipótese aqui a partir de Roberto Watts. Machado, ele desvendou a psicologia do proprietário. A classe dominante brasileira, ela é cruel, ela é volúvel, ela é escrota, ela é mau caráter, né? Isso está tudo em Machado. Por isso que Machado, ele é um descrente nas grandes instituições brasileiras. Por que Machado é descrente nas instituições brasileiras? Machado é um niilista em relação às instituições. Porque essas instituições, de um modo geral, elas servem a esses proprietários. Por exemplo, Machado, não há um advogado de Machado que preste. Vocês repararam isso? Não há um advogado em Machado de Assis que preste. Né? A começar de Bentinho, a começar de Brás Cubas, tudo é bacharel, tudo é advogado. Não há um advogado que preste. E, ao mesmo tempo, Machado coloca na boca de seus personagens uma ironia com essa ciência. O próprio Brás Cubas, que compra o diploma lá na Europa e Portugal, ele diz: que ciência estranha é essa? Até eu me formei nela. Porque você sabe que ele não estudou, ele comprou o diploma. Ele foi para a Europa para surfar, raparigar e tal. Nada de estudar. Inclusive, Brás Cubas nunca trabalhou, inclusive, né? Do final do romance ele até diz, ele louva nunca ter trabalhado e tal. Ora, nunca ter ganho, né, a vida com o suor do rosto. Nesse sentido, Machado não tinha como acreditar numa instituição como direito, mas ele também não acredita na medicina. Né? Basta ver o conto que eu adoro, O Alienista, que é uma obra-prima. O Alienista, sei lá, quantos anos antes de Foucault, né? O Alienista antecipou Foucault em 50 anos, 60 anos, sei lá, 100 anos. O Alienista. A questão da loucura está ali, muito semelhante à história da loucura de Foucault. Só que a história da loucura de Foucault é de 60 ou 61. Né? Esse conto é da segunda metade do século XIX. Tá? Então, assim, Machado, ele era um profundo descrente das instituições. O Robert Schwartz analisa muito isso aqui, ó. Eu recomendo, minha gente, esse ensaio também do Schwartz. Então, o Schwartz escreveu, eu volto aqui a Schwartz. Schwartz escreveu 2 livros e um grande ensaio sobre Machado. O primeiro, que eu estava comentando, que é O Vencedor às Batatas. O segundo, que é Machado de Assis, um mestre na periferia do capitalismo. E o ensaio está aqui nesse livro, chamado Duas Meninas. Esse ensaio aqui, há um ensaio aqui chamado A Poesia Envenenada de Dom Casmurro. Que ensaio absolutamente genial. Esse ensaio aqui, ó. A Poesia Envenenada de Dom Casmurro. Né? Então, Robert Schwartz, ele, nesses 2 livros, nesse ensaio, me ajudou demais. Claro, depois de Robert Schwartz, eu li o ensaio de Antônio Cândido, que ele cita, né? O Esquema de Machado de Assis. Eu li o livro de Alfredo Bossi, que vai numa outra perspectiva mais fenomenológica, que é O Enigma do Olhar, Machado de Assis, O Enigma do Olhar, que é um livrão, né? E li também a biografia, eu recomendo demais a biografia do Pisa, do Daniel Pisa, né? Machado de Assis, um gênio brasileiro, muito bom também. E, obviamente, o livro do Eduardo de Assis Duarte, Machado de Assis Afrodescendente, que é esse debate sobre a figura do negro em Machado, a escravidão em Machado, que eu acho que faltava esse debate. Então, assim, eu tenho uma biografia que eu procuro dar uma totalidade temática em Machado, né? Eu tenho uma biografia que trabalha com isso e eu gosto de trabalhar Machado a partir dessa perspectiva totalizadora. Agora, veja bem, 2 temas que eu não vou poder dar conta numa live de 50 minutos, tudo de Machado. Eu tenho 2 temas em Machado que me interessam muito. Diante de toda essa... Machado é um oceano, né? Machado é um oceano, eu disse no começo. E repito, Machado é um oceano. Machado escreveu peça de teatro, escreveu crítica de teatro, Machado fez crítica literária. O ideal do crítico, isso aqui é de Machado, maravilhoso. Machado fez crítica literária, Machado escreveu romance, Machado escreveu conto, Machado escreveu poesia, tá certo? Então eu não dou conta de toda a obra de Machado, mas eu quero abarcar alguns temas em Machado que me interessam muito, muito mesmo. Não é? 2 temas. A concepção de classe dominante que ele tem, de proprietário, isso me interessa muito. Né? E um outro tema que me interessa em Machado é a maneira com que ele representa a ideia de Brasil.
Então são dois temas que me interessam em Machado. Uma ideia de Brasil e o que eu chamo de a psicologia dos proprietários, a psicologia das classes dominantes. Eu queria inclusive me dedicar mais tempo a isso, porque Machado não é assim um foco de estudo meu direto. Eu estudo Machado indiretamente, assim, para, sei lá, uma maneira de compreender inclusive a história do Brasil e tal, não é? E eu queria entender essa coisa das classes dominantes em Machado, né, como ele vê a figura do proprietário, né? Machado é um cara que veio de baixo. Machado era negro, nunca esqueçamos disso. Machado veio de baixo. Machado era negro, Machado era filho de ex-escravizado, pobre. Machado foi um agregado, Machado matou um leão por dia para sobreviver. Machado foi um funcionário público de carreira. Então assim, e Machado viveu toda essa condição, né? Não teve filho, né? Viveu um relacionamento muito importante com Carolina, que era a esposa dele, uma portuguesa, que se abrasileirou e casou com ele, e tiveram uma relação muito bonita, longa, e na verdade a morte de Carolina 4 anos antes da dele levou ele a uma depressão, e ele não morreria em 1908 se Carolina não tivesse morrido 4 anos antes, em 1904, né? Eu não tenho dúvida disso, ele era muito ligado a Carolina, que era a esposa dele. Agora, então assim, eu leio Machado, li uma parte da obra dele da primeira fase, que é a fase juvenil, né? Principalmente A Mão e a Luva, e a Garcia e Helena, né? Esses 3 romances que são considerados os romances da juventude dele, né? Romances da juventude. Agora, a partir de 1881, há um consenso na crítica literária que é uma mudança de Machado, né? Uma espécie de Machado da maturidade, inclusive que vai radicalizar um certo niilismo, né? Depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Esaú Jacó e Memorial de Aires, né? Esses 4 romances assim nessa linha são romances assim muito, eu diria que são romances muito impactantes da maturidade. Apresenta-se um pouco difícil porque ali está uma ideia de Brasil, que é o que me interessa. Ali está uma ideia de nacionalidade de Brasil, que é o que eu vou falar daqui a pouco. E ao mesmo tempo é lá que está também a psicologia dessas classes dominantes, que aí vem desde a juventude de Machado. Então, nesse sentido, o Machado que eu leio, ele é o próprio Machado e também a influência de uma certa crítica literária que me agrada muito e que, de certa forma, me ajuda a entender Machado, né? Essa crítica, eu diria, ela passa por Roberto Schwartz primeiro, depois Lúcia Miguel Pereira, depois Antônio Cândido, depois o Daniel Pisa, né? Eu acho muito importante. Depois o Eduardo de Assis Duarte, Machado de Assis afrodescendente, fundamental por conta do recorte racial que ele faz na obra de Machado, né? Então esses autores, eles me ajudaram a ler Machado. Agora, há uma americana dos Estados Unidos chamada Helen Caldwell. Essa mulher merece uma nota aqui, né? Depois eu quero terminar a live falando das classes dominantes de Machado e da ideia de nacionalidade dele. Agora, antes de entrar nisso, eu tenho que fazer uma nota sobre essa mulher, porque esse livro é muito importante. Eu não sei se as pessoas que estão aqui conhecem um livro chamado O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Não sei se vocês conhecem esse livro. Repito, O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Essa obra foi escrita como uma obra de pesquisa de uma mulher chamada Helen Caldwell. Esse livro foi publicado em 1960 nos Estados Unidos. Helen Caldwell, não sei se alguém conhece aqui, se já leu, eu vou mostrar aqui, porque talvez se alguém não conhece, eu vou... É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Quem tiver interesse, ele tem tradução agora, desde 2003, ele só foi traduzido no Brasil em 2003, né? Esse livro aqui. O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Por que eu queria chamar a atenção desse livro? Esse livro eu cheguei a esse livro através de Robert Schwartz, né? Robert Schwartz, ele faz um elogio muito interessante a esse livro. Que ele diz o seguinte: foi preciso uma mulher
uma escritora e crítica literária de fora do Brasil para perceber o papel do narrador na obra de Machado de Assis. O papel do narrador na obra de Machado e em particular na obra Dom Casmurro. Por quê? Porque a obra Dom Casmurro, eu não sei se todos aqui leram, porque eu sem dúvida nenhuma eu vejo Dom Casmurro como uma obra, no primeiro momento parece uma obra difícil, mas eu acho uma obra tão interessante. Ela é de 1899, né? 1899. Ele publicou em 89. Essa obra, ela já é uma obra da maturidade e ela foi tomada de um certo tema simplório, que era o tema da traição de Capitu. Então, Capitu traiu porque há o tema da traição no livro, Bentinho fala disso, Bentinho descreve Capitu, Bentinho fala de Capitu e tal. E esse tema da traição virou quase que o tema do livro. Quando você vai ler o livro, não é o tema central do livro, né? Então, por que esse tema ganhou ares de o grande tema em Machado? Na verdade, essa escritora e crítica dos Estados Unidos, chamada Helen Caldwell, ela vai dizer o seguinte, que tudo o que sabemos de Capitu, nós sabemos através de Bentinho. Por quê? Porque o livro é escrito na primeira pessoa. Ora, o narrador, ele é o narrador, e o narrador está todo em primeira pessoa. Todo em primeira pessoa. Significa dizer, Bento Santiago, conhecido como Bentinho, é o narrador em que diz quem é Capitu. Ora, quem é Bento Santiago? Bento Santiago é um ex-seminarista, é um bacharel, né? É um proprietário e um herdeiro. Significa dizer, Bento Santiago é a imagem, né, de um tipo de classe dominante do Rio de Janeiro do final do século XIX. E quem é Capitu? Capitu é uma menina pobre, que vem de baixo, né, inteligente, e que de certa forma entra nesse ciclo de agregado a partir da mãe de Bento Santiago. Não é? Então, assim, se você entende a partir dessa leitura, essa leitura foi feita em 1960 por Helen Caldwell no livro O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Ora, essa mulher desmascara o narrador de Machado de Assis. Agora é interessante que ela, como é de língua inglesa, ela faz uma comparação entre Machado e Shakespeare, que eu acho que é um capítulo do livro, eu acho maravilhoso, né? Ela compara a figura de Desdémona da obra Otelo de Shakespeare com a Capitu, né, de Machado de Assis. É muito interessante as comparações que ela faz, é um livro extraordinário, né? É pena que esse livro só foi traduzido muito tardiamente, mas muito tardiamente, né? Esse livro é de 1960 nos Estados Unidos, ele só foi traduzido no Brasil em 2002, né? Exatamente, só foi traduzido no Brasil em 2002. Então eu recomendo esse livro, né? O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. E agora eu queria me encaminhar para a segunda parte da live. A primeira parte da live, para os que estão chegando agora, era uma geral em Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis, né? O Machado crítico, o Machado dramaturgo, o Machado poeta, o Machado escritor de romance, o Machado escritor de conto, né? O Machado fundador da Academia Brasileira de Letras, o Machado negro. Esse Machado mais geral, né? Pá. E aí eu indiquei os autores que eu me baseio para ler Machado, né? Robert Schwartz, Lúcia Miguel Pereira, Antônio Cândido, João César de Castro Rocha, Alfredo Bose, etc. Segunda parte da live agora, eu queria pegar dois temas em Machado, que eu acho dois temas muito importantes, dois temas que eu persigo já há algum tempo em Machado, né? O primeiro tema é o tema de uma ideia de nacionalidade, né? Machado tem um ensaio, está nesse livro aqui, chamado O Ideal do Crítico, né? É um ensaio longo, né? Intitulado Notícias da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade. Está nesse livro aqui. Notícia da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade. Machado vai fazer uma reflexão. Esse texto foi escrito, acho que para uma revista em Nova York, se eu não me engano. Ele não foi escrito para cá, para o Brasil, foi escrito para uma revista em Nova York. Nesse ensaio, Machado vai discutir essa relação entre literatura e nacionalidade, literatura e ideia de nação, como a literatura brasileira, ela de certa forma se constituiu como uma perspectiva de entender esse país, de representar esse país e tal. Trocando em miúdos, como diz Chico Buarque, trocando em miúdos, Machado quer dizer que a formação social brasileira passa pela literatura. A literatura
é a nossa grande maneira de entender esse país. É como se Machado dissesse, não, é como se ele dissesse, ele não diz assim, mas eu vou interpretá-lo, né? É como se ele dissesse, nós não entendemos o Brasil sem entender a literatura que aqui se fez. Por isso que a literatura ela é tão importante para a compreensão desse país, ainda hoje, inclusive. Nós não podemos prescindir da literatura para entender esse país, para entender as mazelas desse país, para entender as contradições desse país, para entender a crueldade da luta de classe nesse país, para entender que tipo de classe dominante nós temos. Eu acho que a literatura ela é muito interessante, ela é muito importante e ela é um gênero privilegiado para isso. Machado vai além disso, porque ele está no século XIX. Ele está olhando para trás, né? E ele diz que a literatura é o ponto de partida. É um momento privilegiado para entender esse país. Significa dizer, para entender como se deu a formação social do Brasil, precisamos da literatura. Cara, eu acho isso muito interessante. Eu acho esse texto de Machado, está nesse livro chamado O Ideal do Crítico. O Ideal do Crítico. E eu uso muito Machado quando eu vou trabalhar com filosofia no Brasil. Para mim, Machado é um grande filósofo brasileiro, não tenho mais dúvida nenhuma. Né? Por que Machado é um grande filósofo brasileiro? Por conta desse tema. Né? Porque em Machado, ele nos mostra que só é possível compreender historicamente esse país a partir de uma literatura. Por quê? Porque a literatura feita nesse país foi fundamental para nos fazer entender a formação social desse país. A formação social do Brasil passa pela literatura. Né? Eu acho isso muito interessante. Eu concordo com isso, eu acredito nisso, eu me interesso por isso. Eu acho que ainda hoje, eu acho que muito do que está ocorrendo nesse país, há uma literatura que está sendo produzida, que eu não li talvez, e que a gente não leu, mas que ela está sendo produzida, e que em breve, quando a gente tiver acesso a ela, a gente vai entender, puta merda, a literatura entendeu esse país. Estamos vivendo um momento muito difícil do Brasil, né? Depois de Bolsonaro, depois de tentativa de golpe, essa onda dos militares, esse tipo de classe dominante, esse congresso maldito, o Senado e Câmara, essa onda violentíssima neoliberal. Nós estamos vivendo um momento paradoxal, que é uma onda neoliberal com uma onda de conservadorismo. Você dar conta disso é muito difícil. Né? É uma onda fortíssima neoliberal em termos de política social e econômica e há uma onda fortíssima de conservadorismo. Pode ser um negócio desse. Esse é o país dos contrastes. Viu? Esse é o país dos contrastes. Por isso que Machado tem razão. Machado pensou o Brasil a partir das suas contradições. Machado não era um ingênuo sobre o Brasil. Machado não era um romântico sobre o Brasil. Machado não era um enganado sobre o Brasil. Machado não tinha nenhum otimismo com o Brasil. Machado era radicalmente um realista com uma perspectiva, eu diria, nihilista, cética. Eu vou ser mais preciso. Machado tinha uma ideia de Brasil a partir da literatura e a partir das reais condições sociais desse país, em que ele tinha como abordagem olhar o país de maneira realista, né, resvalando para um certo ceticismo, né, para um certo ceticismo em torno de entender como esse país, as coisas acontecem nesse país. Né. É como se as coisas nesse Brasil fossem programadas para não dar certo. Há um processo histórico de sabotagem na cultura brasileira. E para mim Machado percebeu isso muito bem. Percebeu muito bem. E não dá para entender a formação social do Brasil sem entender isso. Então eu acho que o tema da nacionalidade, da formação social do Brasil, ele é fundamental em Machado. E ele passa pela literatura. Né? Há uma defesa de Machado da literatura quando nós lemos esse texto, né, sobre instinto de nacionalidade. Por que eu digo isso? Porque esse é um ponto, minha gente, fundamental de sempre estarmos retomando Machado, tanto para compreender Machado em seu contexto, que eu acho que é fundamental, né? Como para compreender Machado hoje em dia. Por exemplo, se você me perguntar, Romero, qual é a atualidade hoje de Machado? Eu diria grande. Machado de Assis hoje é um dos escritores mais atuais. Por quê? Porque as nossas classes dominantes, elas só mudaram de chapéu.
continuam as mesmas. Né? Eu fico pensando, esse Campos Neto, que está no Banco Central, esse cara parece um personagem de Machado de Assis, né? Eu não sei se vocês viram um filme aqui chamado Aquários, de Cléber Mendonça Filho. Aquele personagem Yuppie, aquele jovem arquiteto que quer porque quer comprar o apartamento da mulher para fazer aquilo lá no prédio, destruir o prédio. Aquele jovem Yuppie ali, aquele arquiteto formado nos Estados Unidos, nas NBA da vida, é um personagem de Machado, pô. Ele é um personagem de Machado de Assis, né? Então, assim, essas classes dominantes e seus asseclas, né, ela tá aí firme e forte. E nesse sentido, Machado foi fundamental, né? Eu não tenho dúvida, o que tem de pior no Brasil são as suas classes dominantes. Não tenho dúvida nenhuma mais, nenhuma. Por isso que eu não tenho nenhuma crença nessa gente. Lamento que Lula tenha que se aliar a essa gente. Toma de Lula, mas eu não acredito nessa gente de jeito nenhum. Em nenhum momento qualquer aliança com os ricos e proprietários leva os de baixo para cima, muito pelo contrário. A aliança com rico e proprietário só enriquece quem está rico. Isso faz parte, eu diria, estruturalmente da história do Brasil. Então, nesse sentido, Machado ele percebe o quão nós perdemos em termos de nacionalidade, né? E isso pode ser compreendido exatamente pela nossa literatura, né? Então, acho fundamental, não é, o conto, aquele conto dele, Pai contra Mãe, que o diretor Sérgio Bianchi fez o filme. Vejam o filme Quanto Vale ou é por Quilo. Esse filme de Sérgio Bianchi, Quanto Vale ou é por Quilo, o roteiro dele foi feito a partir do conto de Machado chamado Pai contra Mãe. Vejam esse conto, leiam o conto, depois vejam o filme. Pronto, ali está, o que é a classe dominante brasileira e a capacidade manipulatória que ela tem de manobrar os de baixo. Manobrar os de baixo para quê? Para se perpetuar no poder, para se perpetuar lucupretando, ganhando mais dinheiro e, obviamente, alimentando a máquina de exploração. Esse é o papel das classes dominantes desse país. E é aí que você entende o país, para não entender o Brasil de maneira muito romântica, relambida, ingênua, etc. Então, a ideia de nacionalidade de Machado é fundamental, um tema que está presente nos romances da primeira fase, mas prioritariamente está nos temas da maturidade, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó, Memorial de Ares. Esses romances são muito importantes, porque são romances da maturidade e que ali tem uma ideia de Brasil que eu acho absolutamente fundamental. E o segundo e último tema que me interessa demais em Machado, me interessa mesmo, me interessa e eu admiro demais isso, porque é aí que eu mais tirei de Robert Schwartz, principalmente o mestre da periferia do capitalismo Machado de Assis, é a psicologia das classes dominantes. Eu queria escrever sobre isso, eu queria escrever, eu ainda quero escrever sobre isso, talvez eu ainda vá, porque com Machado elaborou toda uma psicologia social das classes dominantes brasileiras. Da sua época, obviamente, eu não posso achar que Machado ia prever que nós íamos estar embrulhados nessa miséria do neoliberalismo. Não posso dizer que Machado ia prever isso. Agora, as classes dominantes de sua época, sim. Os romances de Machado, de um modo geral, observe, são romances do ponto de vista dos dominantes. Perceberam isso? Eu fico pensando aqui, Dom Casmurro e Memórias Póstumas, né? São obras escritas a partir da narrativa das classes dominantes. No caso de Memórias Póstumas, é a figura de Brás Cubas, e no caso de Dom Casmurro é a figura de Bento Santiago. Quem é Bento Santiago? Bento Santiago é proprietário, ex-seminarista, advogado e herdeiro. Nunca trabalhou. Tá? E obviamente é quem manda, herdando da mãe. Né? Quem é Brás Cubas? Brás Cubas é a mesma coisa. Formado em direito, herdeiro, proprietário, herda do pai, né? E ainda diz no final, na maior cara de pau, ainda diz no final, né? Tem um mérito nessa vida. Nunca precisei ganhar o pão com o suor do meu rosto. Ele diz no final isso. É uma frase dele. Ora, nesses dois personagens, Bento Santiago e Brás Cubas, nós podemos ter um perfil do que é a classe dominante brasileira. Vamos lá. O que é a classe dominante brasileira a partir desses dois grandes personagens de Machado? Primeiro, ela odeia os pobres. A classe dominante, ela precisa do pobre para trabalhar para ele.
A classe dominante brasileira, alegorizada por Machado nesses dois personagens, precisa da figura do pobre para trabalhar para ele. Precisa do escravo para lhe servir, do escravo e da escrava para lhe servir. Mas o pobre, para essa classe dominante, jamais terá dignidade. Primeira coisa, jamais terá dignidade. Jamais. Né? Então o pobre terá sempre o seu lugar, que é o lugar de servir aos dominantes. Né? Brás Cubas, desde criança, ele fazia o negrinho Prudêncio de cavalo. Lembram disso? Ele montava no menino que era da sua idade, o negro Prudêncio, que era uma criança, ele montava e ficava chicoteando o menino. Lembram disso? Está lá, Brás Cubas. Então assim, desde criança, Brás Cubas já tinha o espírito do proprietário. Então essa é a primeira característica, né? A maneira com que ele olham os pobres. Segunda característica da psicologia dos proprietários. Eles são inclementes e implacáveis. Eles são cruéis. Não perdoam nada. Eles são inclementes no sentido de que eles não querem deixar nada para o pobre. Nada. Nada. Ao pobre existe apenas servir. Uma frase famosa. Pobre, vírgula, logo suscetível. Essa é a tese deles. Eles acreditam nisso. E isso é das classes dominantes. Então eles são implacáveis com os mais pobres. E terceiro, essa classe dominante ela é desqualificada. Ela é desqualificada. Machado, aí vem, alguém falou aí da ironia. Aí Machado usa de toda a ironia. Machado usa de toda a ironia. É o maior escritor irônico desse Brasil. Machado usa toda a sua ironia para desqualificar as classes dominantes. Em Machado de Assis, o gênero ironia deixa de ser apenas literatura para ser crítica política. Machado é o primeiro escritor brasileiro que usa a ironia como gênero político. Machado é o primeiro escritor brasileiro a transformar a ironia num formato político e fazer da ironia uma maneira de desclassificar, de desmontar a psicologia das classes dominantes. Por isso que em Machado, essas figuras da classe dominante nenhum prestam. Nenhum prestam. Brás Cubas é um mau caráter. Brás Cubas é um picareta. Brás Cubas é um pilantra. Brás Cubas é um pilantra, né? Pilantra diplomado, inclusive, né? Então, assim, Machado ele usa de uma ironia, né, para demonstrar como essas classes dominantes agem e se mobilizam. Isso é extraordinário, minha gente. Só isso, para mim, já tornaria Machado, não é, um grande escritor brasileiro, um escritor brasileiro extraordinário. E esse país precisa, cada vez mais, da literatura de Machado de Assis para compreender esse presente tão nefasto. Como é que nós estamos aliando neoliberalismo com neoconservadorismo? Nós estamos vivendo isso, estamos imersos, estamos engolfados disso. Né? Engolfados disso. Né? Quando eu vejo esse pastor Sóstenes Cavalcante, cara, esse cara é um personagem de Machado de Assis. Esse pastor lá desse PL 1904, esse pastor é claramente um personagem de Machado. Então, assim, Machado ele é um escritor que tem muito a dizer sobre esse país, né? E a razão dessa live de hoje foi a seguinte: Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839. Para mim, o maior escritor brasileiro. Para mim, um poço de aprendizados, no plural. Machado tem muito a nos ensinar. Machado é um vasculhador da alma humana. Machado cria personagem com densidade social como poucos. Machado é um crítico social como poucos. E Machado, acima de tudo, olhou a realidade brasileira a partir das classes dominantes para mostrar como essas classes dominantes são perversas. Só nisso nós temos aí um dos mais extraordinários escritores brasileiros. Viva Machado de Assis, que nasceu em 21 de junho. Viva Luiz Gama. Luiz Gama também nasceu no dia 21 de junho. E viva Jean Paul Sartre, que também nasceu no dia 21 de junho.
Sartre, Luiz Gama e Machado de Assis. 3 grandes figuras que a humanidade precisa de pessoas como elas para se armar contra as classes dominantes, se armar contra esses senhores feudais contemporâneos, se armar contra esses burgueses que querem destruir o mundo, né, a partir do lucro, a partir do seu egoísmo doentio. Viva Machado de Assis! Muito boa noite, muito obrigado pela paciência a todos e todas que andaram por aqui. Até a próxima!